Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, uma psicoterapia de Ivone Pereira. É um livro delicioso. Eu precisava dividir com vocês. E hoje a gente vai fazer uma leitura, né? Vai continuar a leitura do capítulo 1, em que ela fala assim, nada de novo, né? Ela chama o capítulo 1 de nada de novo, mas olha, o que ela mostra são coisas assim fantásticas. E bem novas pra mim, pelo menos. E hoje ela cita vários personagens da nossa história, né? E são, assim, relatos fantásticos, fantásticos de uma forma, assim, surpreendente, sabe? Bom, ela começa o seguinte, desse jeito. Desde o advento da doutrina espírita, os nobres habitantes do mundo espiritual, que se têm comunicado com os homens através de grande variedade de médiums, afirmam ser a Terra um pálido reflexo do espaço. O livro dos médiuns, de Allan Kardec, no belo capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, é fecundo em explicações que oferecem base para estudos e conclusões muito profundas quanto à vertiginosa intensidade do plano invisível, a possibilidade de realizações ali, por assim dizer, materiais, que as entidades desencarnadas sempre afirmaram e que nos últimos tempos vem confirmando com insistência e pormenores dignos de atenção. E no precioso compêndio A Gênese, também de Allan Kardec, lemos o seguinte no capítulo 14, sob o título Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografias do Pensamento. E aí, abrindo aspas, os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento donde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é do som. E abrindo aspas novamente, ela fala assim: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E no parágrafo 3 desse mesmo capítulo encontraremos: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto as dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. E aí continua a autora assim: os próprios espíritos ditos sofredores, até mesmo os criminosos que costumam apresentar bem dirigidas sessões práticas,
narram acontecimentos reais, positivos, que no invisível se sucedem. Um modo de viver e de agir no espaço, muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressível, que muitos entendam seja o único verdadeiro, quando a revelação propala desde o início. Um mundo de vida intensa, mundo real e de realidades, onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem ocasos. Nas entrelinhas de grandes e conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões a sociedades ou colônias organizadas no além-túmulo, onde avultam cidades, casas, palácios, jardins, etc. Na erudita e encantadora obra, Depois da Morte, do eminente colaborador de Allan Kardec, Leon Denis, o qual, como sabemos, além de primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Skoll, a página 235 da 7ª edição da FEB, capítulo 35, a exposição dessa tese não somente é fecunda e expressiva, como também mesclada de grande beleza, como tudo o que passou por aquele cérebro e aquela pena, diz Leon Denis na citada obra. O espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, combina-os e os dispõe a seu gosto. Dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas, de cores brilhantes, de zimbórios resplandecentes, circos imensos onde se reúnem em conselho os delegados do universo, templos de vastas proporções, donde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. E aí, em nota, a autora coloca o seguinte: são essas reproduções de vidas humanas que os instrutores espirituais dão a ver aos médiums no espaço durante o sono letárgico ou desdobramento, e dos quais se originam os romances mediúnicos, sempre tão atraentes. Vede capítulo 6. E aí, voltando ao texto, ela continua falando o seguinte: como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? É nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas das festas espirituais. Os espíritos puros, ofuscantes de luz, se agrupam em famílias. Seu brilho e as cores variadas de seus invólucros permitem medir a sua elevação, determinar os seus atributos. Isso foi o Leon Denis no livro dele. E aí, voltando. E ainda outros trechos desse belo volume trazem informações a respeito do assunto, bastando que o leiamos com a devida atenção. Bem assim, vários capítulos de outra obra sua, que é O Problema do Ser, do destino e da dor. Em outro magnífico livro do grande Denis, No Invisível, a página 470, no capítulo 26 da 3ª edição da FEB, há também este pequeno trecho profundo, complexo, sugestivo, descortinando afirmações grandiosas. Dante Alighieri é médium incomparável. Sua Divina Comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. Ozanam, principal autor católico que já analisou essa obra genial, reconhece que o seu plano é calcado nas grandes linhas da iniciação nos mistérios antigos, cujo princípio, como é sabido, era a comunhão com o oculto. Assim se expressa o grande inspirado Leon Denis em suas obras. E, se mais não transcrevemos aqui, será por economia de espaço que precisaremos atender. Do exposto, no entanto, deduziremos que a Divina Comédia não apresenta tão somente fantasias como imaginaram os próprios eruditos, mas ocorrências reais do além-túmulo que o poeta visionário mesclou de divagações, talvez propositadamente, numa época de incompreensões e preceitos ainda mais intransigentes que os verificados em nossos dias. E aí, em nota, ela diz o seguinte: Dante Alighieri, ilustre poeta
e pensador italiano, nascido em 1265 e falecido em 1321, autor do poema épico Divina Comédia, considerado uma das mais altas concepções do espírito humano. Esse poema contém as ideias e a filosofia da Idade Média e se divide em 3 pontos: o inferno, o purgatório e o paraíso, e figura uma viagem do poeta ao mundo invisível. Pode-se acrescentar que essa obra imortal criou a poesia e a linguagem italianas. Fluídico era dedilhado por sua... Ah, não, desculpem, essa é outra parte que está escrito errado. Então vamos continuar no texto. Os preciosos volumes escritos pelo sábio pesquista italiano Ernesto Bolzano, produto de severa análise científica, são férteis em apontar esses mesmos locais do invisível, revelados por espíritos desencarnados e de adiantamento moral, espiritual, normal, cujas comunicações psicografadas por vários médiuns desconhecidos uns dos outros, alguns até completamente alheios ao espiritismo, foram examinadas e cientificamente analisadas por aquele ilustre autor. Ser-nos-á impossível transcrever aqui muitos trechos de Bolzano a respeito, visto que em suas obras encontramos fartas observações em torno da tese em apreço. Limitarmos-emos a citar alguns trechos do interessante livro A Crise da Morte, onde substancioso noticiário encontraremos sobre o assunto, além de alguns detalhes fundamentais da sua análise sobre comunicações com espíritos desencarnados. Assim é que, no 14º caso, analisando uma das comunicações inseridas no mesmo volume, Bolzano observa que a paisagem astral se compõe de 2 séries de objetivações de pensamento, bem distintas uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas prepostas ao governo das esferas espirituais inferiores. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. E aí, em nota, ele coloca assim: certa vez, durante um transporte em corpo astral, tivemos ocasião de visitar no espaço, conduzida pelo espírito de nossa mãe, uma tia falecida havia 3 anos, senhora Ernestina Ferraz, de quem fôramos muito amiga e de quem receberamos sempre muitas provas de dedicação e ternura maternal sobre a terra. Recebeu-nos em um meio imediato, segundo as expressões de Bolzano, criado por ela própria, pois havia um salão de visitas idêntico ao de sua antiga residência terrena, com um velho piano de carvalho que fora seu ou a sua reprodução fluídica, e que, presentemente, se encontra em nosso poder. Aberto, com a partitura no local devido, o piano, aí que entra aquela parte que eu estava lendo que deu a interrupção. O piano fluídico, isso aí, o piano fluídico era dedilhado por sua irmã caçula, Luísa, também já falecida, a qual ela própria educara, inclusive ensinando-lhe música. Tal a realidade da criação que, talvez perturbada com a situação frisante, exclamamos algo vexada: ó, titia, o seu piano está necessitado de um reparo, está desafinado, mas prometo que eu mandarei consertar. E ela prontamente: não te incomodes, minha filha, com este meu piano. Presentemente, o piano devidamente consertado é mantido como recordação da boa amiga que tanto nos serviu. E aí voltamos lá para o texto. Só um instantinho. Bom, a página 153 da referida obra, nas conclusões relativas ao último caso, leremos o seguinte, no detalhe fundamental número 6. Terem-se achado os espíritos recém-desencarnados num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, e num meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos moralmente depravados. No detalhe número 7, terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre, espiritualizado. No detalhe número 8, haverem aprendido que isso era devido ao fato de que,
No mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora por meio da qual todo espírito existe no mundo astral. Pode reproduzir, no qual o espírito existente no mundo astral pode reproduzir esse pensamento em torno de si, né, o meio de suas recordações. No detalhe número 12, terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei de afinidades. E poderíamos nós dizer que, se os espíritos dos mortos fatalmente e automaticamente gravitam para a esfera espiritual que lhes convém, é que tais esferas existiam, mesmo antes de eles para lá gravitarem, criadas certamente por outros espíritos com os quais passarão a colaborar, na medida das próprias forças. Com efeito, no detalhe secundário, número 14, do mesmo caso, Bolzano analisa. Acham-se de acordo as almas dos mortos em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem pela força do pensamento o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. Dentre as comunicações analisadas por Bolzano, ressaltaremos as concedidas pelo espírito do inesquecível artista cinematográfico Rodolfo Valentino, falecido em agosto de 1926, à sua esposa Natasha Ramboa, nas sessões realizadas em Nice, na França, e consideradas cientificamente muito importantes, nas quais são citados pormenores desse mundo espiritual e que muito edificam os estudiosos. Não nos furtaremos ao prazer de oferecer ao leitor um substancioso trecho das mesmas comunicações. Assim se expressa o espírito do célebre astro através da psicografia do médium norte-americano George Benjamin Werner, dirigindo-se à sua esposa. Aqui, tudo que existe parece constituído em virtude das diferentes modalidades pelas quais se manifesta a força do pensamento. Afirmam-me que a substância sobre que se exerce a força do pensamento é, na realidade, mais sólida, mais durável do que as pedras e os metais no meio terrestre. Muitas dificuldades encontrais, naturalmente, para conceber semelhante coisa, que parece não se concilia com a ideia de que se pode formar das modalidades em que devera manifestar-se a força do pensamento. Eu, por minha parte, imaginava tratar-se de criações formadas de uma matéria vaporosa. Elas, porém, são ao contrário, mais sólidas e revestidas de cores mais vivas do que são os objetos sólidos e coloridos do meio terrestre. As habitações são construídas por espíritos que se especializaram em modelar pela força do pensamento essa matéria espiritual. Eles as constroem sempre tais como as desejam os espíritos, pois que tomam as subconsciências desses últimos os gabaritos mentais de seus desejos. Bom, um livro ainda mais antigo do que as obras de Bolzano, A Vida Além do Véu, obtido também mediunicamente pelo pastor protestante reverendo G. Valley Owen, tornou-se célebre no assunto, pois que o espírito da genitora do próprio médium narra ao filho, em comunicações periódicas, as mesmas construções fluídicas do mundo espiritual, isto é, jardins, estradas pitorescas, habitações, cidades, etc. Semelhante médium é certamente insuspeito, visto que, como protestante, seriam bem outras as ideias que alimentaria quanto à vida espiritual. Tais comunicações, em sua maioria, datam do ano de 1913. Convém deliciar-nos ainda as nossas almas com alguns pequenos trechos de tão interessante livro. Pode agora fazer-me o favor de descrever sua casa, paisagens, etc? Pergunta o reverendo Valley Owen ao espírito de sua mãe, e este responde: é a terra aperfeiçoada, certo? O que chamais quarta dimensão, até certo ponto, existe aqui. Mas não podemos descrevê-la claramente. Nós temos montes, rios, belas florestas e muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam,
Trabalhamos atualmente por nossa vez, construindo e regulando tudo para os que ainda durante algum tempo têm que continuar a sua luta na Terra. Quando eles vierem, encontrarão tudo pronto e preparado para recebê-los. O tecido e a cor do nosso vestuário tomam a sua qualidade do estado espiritual e do caráter de quem usa. O nosso ambiente é parte de nós mesmos e a luz é um importante componente do nosso ambiente. Entretanto, é de poderosa aplicação debaixo de certas condições, como poderemos ver naqueles salões. Não teriam de ser demolidas as edificações para aproveitar-se depois o material em nova construção. Seria ele aproveitado com o prédio em pé. O tempo não tem ação de espécie alguma sobre as nossas edificações. Elas não se desfazem, nem se arruinam. Sua durabilidade depende apenas da vontade dos donos. E, enquanto eles quiserem, o edifício ficará de pé, podendo ser alterado ou modificado consoante seus desejos. Porque estas esferas são espirituais e não materiais. E o livro todo assim prossegue, em revelações belas e simples, lógicas e edificantes, o que confirma o noticiário de muitos médiuns que também chegam a verificar tais realidades do mundo invisível durante seus desdobramentos em espírito. Mas não é só. Um livro encantador, No Limiar do Etéreo, publicado em 1931, de autoria do ilustre Dr. J. Arthur Findlay. É isso. Pesquisador dos fenômenos espíritas na erudita Inglaterra, que tantos excelentes investigadores do psiquismo concedeu ao mundo, conta no capítulo 10, Noites de Instrução. Só um instante que eu vou beber um pouco d'água, porque eu já acordo da cedo. Bom, conta nesse capítulo o diálogo mantido durante uma sessão íntima com o célebre médium Sloan, com o espírito que lhe respondia através do fenômeno da voz direta e do qual destacamos os seguintes trechos. Poderá dizer-me algo com relação ao vosso mundo? Aí a resposta do espírito foi a seguinte. Todos os que estão no mesmo plano podem, como já disse, ver e tocar as mesmas coisas. Se olhamos para um campo, é um campo o que todos vemos. Cada coisa é a mesma para os que se acham nas mesmas condições de desenvolvimento mental. Não é um sonho. Tudo é real para nós outros. Podemos sentar-nos juntos e gozar da companhia uns dos outros, precisamente como fazeis na Terra. Temos livros e podemos lê-los. Temos as mesmas sensações que vós. Podemos dar longos passeios por uma região e encontrar um amigo a quem não víamos desde muito tempo. Das flores e dos campos aspiramos os aromas, como vós aí. Apanhamos flores como o fazeis. Tudo é tangível, porém num grau mais alto de beleza do que tudo na terra. E aí a pergunta para o espírito: assemelha-se a vossa vegetação? E o espírito responde: de certo modo, mas é muito mais linda. Pergunta: como são as vossas casas? A resposta: são quais as queremos. As vossas aí são primeiro concebidas em mente, depois do que se junta a matéria física para construí-las de acordo com o que imaginastes. Aqui temos o poder de moldar a substância etérea conforme pensamos. Assim também as nossas casas são produtos das nossas mentes. Pensamos e construímos. É uma questão de vibração do pensamento e enquanto mantivermos essas vibrações, conservaremos o objeto que durante todo esse tempo é objetivo para nossos sentidos. Tão explicativo esse 10º capítulo que no limiar do etéreo que temos pesar de não ser possível transcrever mais alguns trechos para as nossas páginas, os quais, acreditamos, edificarem os leitores, se se tornassem conhecidos. Também os livros recebidos pela médium Zilda Gama, ditados pelo espírito de Vitor Hugo. Um total de 5 boas obras, referem os mesmos noticiários. Não obstante, o fazerem muito discretamente, destacando-se dentre todos um que já se tornou célebre, porque é editado em Esperanto pela FEB, tradução do professor Porto Carreiro Neto, e correndo o mundo inteiro, na sombra e na luz.
Não relataremos aqui, por muito conhecidas dos leitores, as obras ditadas pela entidade desencarnada, André Luiz, e tampouco Memórias de um Suicida, onde o assunto é pormenorizado com as mesmas franquezas. Fica ao leitor o cuidado de estudar, portanto, as obras básicas em geral e as comunicações isoladas, mesmo as provenientes de entidades sofredoras, com atenção e amor, meditando e refletindo sobre tudo, sem espírito de prevenção, porque nas suas entrelinhas e nos seus detalhes encontrará referências positivas sobre o interessante assunto. E vale ainda declarar que não deveremos julgar sejam tais revelações realidades existentes em outros planetas. Não, os termos dos espíritos são categóricos. Trata-se de esferas fluídicas do mundo invisível. Ao contrário, os médiuns inclinados a acreditarem que aquelas descrições traduziriam a vida em diferentes planetas, os próprios espíritos instrutores advertiram, chamando-lhes a atenção para o fato de que não se tratava de planetas materiais, e sim do mundo espiritual, a verdadeira pátria do espírito. Costumam alegar os contraditores que as obras ditadas mediunicamente contendo tais conceitos seriam mistificações, o eterno recurso ou o escudo de que se servem aqueles que se sentem contrariados sempre que assuntos novos, sobretudo inéditos, são apresentados, ou fantasias do cérebro de médiuns ignorantes, como se expressam alguns em oratórias entusiastas. Lembraremos, porém, que as obras de Leon Denis estão recheadas dessas informações. E Leon Denis, o grande continuador de Kardec, foi um filósofo, um escritor grandemente inspirado pelas forças superiores do alto e não ignorante, que Ernesto Bozano afirmou cientificamente a mesma coisa após suas admiráveis análises. E Bozano era um sábio dos mais ilustres psiquistas do século XX, que o reverendo Vale Owen, obtendo do espírito de sua venerada mãe as mesmas revelações, não poderia ser um médium ignorante cujo cérebro criasse extravagâncias, porque, como pastor protestante inglês, teria curso brilhante de algum seminário e nem seria espírita. Que o Sr. Arthur Findlay era um cérebro vigilante, eminente e idôneo perquiridor do psiquismo experimental, escritor intelectual de renome, não podendo, portanto, ser taxado de ignorante. Que Zilda Gama, em cujas obras encontramos as mesmas revelações, conquanto mais discretas, é uma professora sais, culta e não um médium ignorante. Que Francisco Cândido Xavier não é douto, mas tem dado a público livros de valor incontestável que honrariam a memória de muitos doutos, se estes pudessem escrever coisas semelhantes. E os dois espíritos, Emmanuel e André Luiz, que a esse médium ditam as obras, têm dado testemunhos de muita lucidez e sabedoria. Desculpem. Abordando teses variadas, sempre analisadas por pessoas cultas e muito capazes para serem taxados de mistificadores. E que os próprios livros de Allan Kardec, oferecendo a farta base para todas as revelações e noticiários, conforme citamos linhas atrás, jamais foram considerados frutos de mistificações. De outro modo, se um médium que ama a doutrina espírita e por ela se sacrifica, sem outro interesse senão de servi-la, que a tudo no mundo renuncia a fim de conservar sua independência para melhor se dedicar aos deveres que ela impõe, até mesmo as mais santas aparições do coração, as mais santas aspirações do coração. Se um médium que moralmente se renova para Deus, através das mais duras provações e humilhações diárias, sofrendo ataques de adversários até no seio da própria doutrina e padecendo, tão raro, perseguições e vitupérios dentro do próprio lar, se um médium que morreu para si mesmo a fim de melhor ressurgir para Deus e tornar-se digno de se comunicar com os espíritos iluminados, no intuito de bem servir ao próximo e à causa, não obtiver do seu Mestre Jesus Cristo e dos bons espíritos, a quem procurou honrar, serão mistificações de tal vulto. Será melhor a todos os adeptos do espiritismo fechar os códigos da doutrina e cuidar de vida nova.
Atribuir as revelações sobre as realidades do mundo invisível a mistificações de entidades inferiores é desconhecer que, presidindo ao movimento do Consolador neste mundo, como tão bem esclareceu Allan Kardec, há um espírito celeste a quem o Criador outorgou direitos sacrossantos sobre a Terra, o qual não seria capaz de consentir certamente que essa humanidade, pela qual ele próprio se imolou em suplício numa cruz, fosse tão grosseiramente iludida por tanta gente, deste e do outro mundo, quando afinal de contas o Consolador em si mesmo é fruto tão só da mediunidade. Prosseguiremos, portanto, visto que o tema é profundo, prestando-se a desdobramentos. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Hoje foi bem longa, eu sei, mas valeu a pena todo esse tempo. Um beijo grande pra vocês. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.